E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos começar uma pequena sequência de revisão de alguns conceitos. Eles serão importantes no estudo do potencial eletrostático, que veremos logo mais. Neste primeiro vídeo, vamos retomar o trabalho de uma força F. Para isso, observe a figura. Imagine uma partícula de massa m submetida à ação de uma força F. Com isso, ela se desloca no espaço de um ponto P1 até um ponto P2, ao longo dessa linha, que representa a sua trajetória. A força F possui componentes Fx na direção I, Fy na direção J e Fz na direção K, sendo que Fx, Fy e Fz são funções de x, y e z. Portanto, cada ponto distinto da trajetória descrita pela partícula vai ter coordenadas x, y e z distintas. Consequentemente, o vetor F varia ao longo da trajetória descrita por ela. Dando sequência, para nós obtermos o trabalho realizado pela força F de forma geral, nesse primeiro momento eu vou fazer uma análise infinitesimal. Então imagine a partícula de massa m em um ponto P da sua trajetória no espaço de coordenadas x, y e z. Naquele ponto, naquele instante, o vetor F está dessa forma, por exemplo. Pensando de forma infinitesimal, a partícula sofre um deslocamento que eu represento por dl nessa direção e sentido. E por que o raciocínio infinitesimal é importante nesse primeiro momento? Ele é importante porque eu posso confundir a curva descrita pela partícula por um pequeno segmento de reta. E com isso, eu posso calcular a contribuição infinitesimal ao trabalho total pela expressão F vetor escalar dl. Se nós quisermos agora o trabalho total realizado pela força, basta somar todas as contribuições infinitesimais em cada ponto da trajetória. Fazer esta soma significa integrar essa expressão ao longo da trajetória da partícula. E com isso obtemos uma integral de linha. O trabalho vai ser a integral de linha do ponto P1 até o ponto P2 do produto escalar do vetor F pelo vetor dl. Essa é a expressão geral do trabalho. A partir dela, vamos recuperar um caso particular importante, até para nós percebermos que ela está correta. Então vamos imaginar agora uma partícula que eu vou representar por um bloquinho de massa m que se desloca ao longo do eixo x. Vamos supor que a posição inicial vale x1 e que a posição final vale x2. Vamos colocar a origem do meu eixo x aqui. E aqui nós temos o eixo y. Muito bem. O vetor F, nesse nosso caso particular, é um vetor que permanece constante ao longo de todo o movimento. Então eu vou representar aqui o vetor F, que mantém intensidade, direção e sentido constantes ao longo de todo o movimento. De forma que o F forma com a direção do movimento da partícula um ângulo que eu vou chamar de θ. E a partícula, devido à ação desta força, vai da posição x1 para a posição x2. Utilizando a expressão geral, a gente obtém, primeiramente, o vetor F, agora ele possui uma componente Fx na direção I e uma componente Fy na direção J. Como o movimento ocorre no plano XY, Fz vale 0. O vetor dl, que representa esse deslocamento infinitesimal na trajetória, como a partícula se move sobre o eixo x, o dl agora é confundido com o dx.
Ele, na verdade, ele é o dx na direção x versor. Bom, basta fazer agora o produto escalar desses dois vetores. Se nós fizermos o produto escalar, nós vamos encontrar fx dx apenas. Vamos colocar aqui 0 na direção y versor para nos auxiliar nesse resultado. O produto escalar, por definição, é dado por fx dx mais fy vezes 0. Consequentemente, eu obtenho fx dx. Substituindo o resultado do produto escalar na integral, obtemos que o trabalho de P1 a P2 é igual à integral de P1 a P2 de fx dx. Se o vetor f permanece constante ao longo de todo o movimento, em intensidade, direção e sentido, fx também permanece constante. Logo, eu posso retirá-lo da integração. Eu vou ficar com trabalho igual a integral de P1 até P2, vamos colocar o fx aqui do lado de fora. Então, nós temos o trabalho igual ao fx, que multiplica a integral de P1 a P2 de dx. Bom, a integral de 1 dx é simplesmente x. Como eu vou do ponto P1 até o ponto P2, eu vou fazer, pelo teorema fundamental do cálculo, a diferença. Trocando o P1 por x1, o P2 por x2, P1 por x1 e P2 por x2, obtemos o seguinte resultado. O trabalho é fx, que multiplica x2 menos x1, pelo teorema fundamental do cálculo. Agora, nós sabemos que fx é a componente horizontal da força F. Observando a força, o ângulo θ e a direção horizontal, concluímos que fx é o f cosseno de θ. Consequentemente, o trabalho realizado pela força F nesse caso particular é fx, que eu vou trocar por f vezes o cosseno de θ, e x2 menos x1 eu vou trocar pelo delta x. Desta forma, obtemos uma expressão particular para o trabalho que é bem conhecida. Quais são as unidades envolvidas? A unidade de trabalho é o Joule, ou seja, o Newton vezes o metro da força. Bom, continuando a partir do caso geral aqui ilustrado. Vamos agora obter um teorema importante da mecânica, que é o teorema da energia cinética, a partir da expressão geral do trabalho. Nós podemos representar o dl vetor da seguinte forma. Ele é um dx na direção y, mais um dy na direção j, mais um dz na direção k. Lembre-se que dl vetor é um vetor no espaço. O vetor F, a força F, ela já está aqui representada. Então, quando eu faço esse produto escalar, eu vou obter fx dx mais fy dy mais fz dz. Então, fazendo aqui o produto escalar, f escalar dl vai nos dar fx dx mais fy dy mais fz dz. E agora, quando eu troco o produto escalar pela soma desses três termos, agora eu tenho três integrais aparecendo. Então, o trabalho vai ficar a integral de fx dx mais a integral de fy dy mais a integral de fz dz. Não se esqueça de que as componentes são funções de x, y e z, e essas integrais vão de P1 até
P2. Muito bem. A partir de agora, eu vou analisar essa primeira integral. O resultado que eu obtiver, eu vou generalizar para as demais. Então, por exemplo, analisando esse primeiro termo, o fx dx. Eu posso escrever o fx dx da seguinte forma, sendo f a força resultante que age na partícula de massa mzinho, lembre-se que ela é a única força que age, eu vou trocar o fx por massa vezes a aceleração na direção x dx. A aceleração eu vou substituir pela derivada da velocidade em relação ao tempo. Então eu vou fazer dvx dt. Então eu troquei a aceleração pela derivada em relação ao tempo da velocidade. Lembre-se que a partícula está em movimento. Então, em um determinado ponto do espaço, ela possui um vetor velocidade v. Em outro ponto do espaço, outro vetor velocidade. É isso que está aparecendo aqui. Agora, o dx eu posso trocar por dx dt dt. Perceba que eu recupero neste termo o dx novamente a hora que eu quiser. Então essa expressão ficou da seguinte forma: dx dt é a velocidade na direção x. Eu vou cancelar dt com esse dt e aí a gente acaba obtendo m vezes vx dvx. Então vamos fazer isso. Eu vou trocar todo mundo aqui por m vx dvx. Perdão, vamos colocar aqui dvx, perfeito. Agora, eu estou integrando de um ponto inicial até um ponto final fx dx. Então, isso equivale a integrar do mesmo ponto inicial até o mesmo ponto final mvx dvx. Então, vamos fazer isso. Então, a integral, vamos colocar aqui mesmo, a integral de P1 a P2 de fx dx é igual à integral de P1 a P2 de mvx dvx. Como o mzinho é uma constante, eu vou retirá-lo da integral, então eu vou ficar com a integral de vx dvx do ponto P1 até o ponto P2. Bom, a integral de vx dvx, utilizando a regra do expoente, vai ser v quadrado sobre 2, vx quadrado sobre 2. Isso do ponto inicial até o ponto final. Então eu vou trocar essa integral por vx quadrado sobre 2 de P1 a P2. Então, m vx quadrado sobre 2 do ponto P1 até o ponto P2. Agora, vamos generalizar este resultado para as demais integrações. Perceba que aqui nós temos m que multiplica v2x ao quadrado sobre 2 menos m v1x ao quadrado sobre 2. Lembre-se dos pontos aqui em questão. Logo, eu posso fazer o mesmo nas demais. O trabalho, portanto, vai ser igual a primeira nos dá meio de m v2x elevado ao quadrado menos v1x elevado ao quadrado. Coloquei meio de m em evidência. Aí eu vou somar com mais. Essa integral vai nos levar para o mesmo resultado, o vx vira vy. Então eu vou ter meio de m que multiplica o v2y elevado ao quadrado menos o v1y elevado ao quadrado. Resta o último termo, vamos somar aqui embaixo, mais meio de m que multiplica o v2e elevado ao quadrado menos
o V1Z elevado ao quadrado. Perceba que a gente obtém o teorema da energia cinética. Bom, vamos continuar aqui em cima. A partir dos cálculos realizados, a gente obtém o seguinte agora. Vamos colocar os termos que representam, que possuem as velocidades finais nos respectivos eixos somados. Então, o trabalho vai ficar meio de m v2x² mais meio de m v2y² mais meio de m v2z². Ou seja, meio de m que multiplica v2x² mais v2y² mais v2z². Pela regra de sinal, eu vou fazer menos meio de m que multiplica v1x² mais v1y² mais v1z². Eu fiz a regrinha de sinal aqui. Então aqui nos deu menos meio de m que multiplica v1x² mais v1y² mais v1z². Perceba que esta soma ou esta soma representa o módulo da velocidade v no respectivo ponto. Se nós quisermos escrever o módulo da velocidade v, nós sabemos que, sendo v um vetor, a velocidade, o módulo da velocidade ao quadrado é dado por vx² mais vy² mais vz². Aqui no caso eu posso escrever que o vetor v ele possui o seu módulo na direção de um versor v. Então eu estou aqui calculando o módulo do vetor v. O módulo deste vetor ao quadrado é dado por esta soma, a soma dos quadrados de suas componentes. Logo, lá na primeira expressão, a gente obtém que o trabalho é meio de m que multiplica. Esta soma representa o módulo da velocidade da partícula no ponto 2 ao quadrado. Então, v2² menos meio da massa que multiplica. Este termo representa o módulo da velocidade da partícula no ponto 1 ao quadrado. Com isso, a gente obtém o teorema da energia cinética. O trabalho realizado pela força resultante é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, ou seja, o trabalho realizado é igual à variação da energia cinética, em que a energia cinética, que eu represento aqui por T, é meio de m vezes o módulo da velocidade da partícula elevado ao quadrado. Com isso, eu encerro essa nossa revisão inicial do trabalho realizado por uma força. Até o próximo vídeo.